Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai resolver o nosso simulado 15. Esse simulado é um simulado especial, somente com questões de Windows e Linux das principais bancas aí do nosso Brasil. Esse simulado, como todos os outros, eu coloco todo dia na parte da manhã, lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você não faz parte nem no grupo do WhatsApp, nem no grupo do Telegram, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem o link tanto para o WhatsApp quanto para o Telegram, tá ok? Quer fazer esse simulado, né? Opa, chega aqui pelo YouTube, quero fazer, pausa o vídeo. Vai lá, o link também para fazer o simulado tá aberto aqui, tá na descrição do vídeo. Faz o simulado, depois você volta aqui, dá o play e acompanha a correção com a gente para conferir o que você errou. Também lá nos nossos grupos eu coloco todo dia depois a correção e o ranking com os melhores colocados. Então, quer fazer parte do nosso ranking? Tem que fazer parte dos nossos grupos lá, beleza? Então, bora para nossa correção. Primeira questão fala o seguinte, ó. A respeito do sistema operacional Windows 10, uma das alternativas que não condiz com suas características é... Então, ó, o que não faz parte de uma característica do Windows 10? Ele é proprietário? É, né? Ele é de propriedade da Microsoft, tá bom? Ele é de alguém lá, proprietário. B, código fechado. Beleza, a receitinha dele lá, o código do Windows, você consegue copiar? Não consegue, tá bom? É fechado lá, igual, por exemplo, a receita da Coca-Cola. Você consegue copiar? O pessoal até tenta, né? Mas não vai dar muito certo e não dá muito bom. Então é um código fechado, beleza? A gente não permite alterações e a gente não consegue fazer cópia dele. C, multitarefa, permite com que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. Monousuário, não, tá? Aqui, ó, monousuário e multiusuário eu posso classificar um sistema, né? Ou seja, monousuário é só um tipo de usuário, não é que eu só posso ter um usuário, tá bom? É um tipo. Aqui no Windows 10 a gente pode ter tanto o administrador, que é o nosso root, quanto o usuário padrão, beleza? Então ele é multiusuário. E multiplataforma, beleza, tá? O Windows 10 ele roda tanto aí em notebooks, em computadores, quanto também em smartphones, tá bom? Smartphones, alguns outros tipos aí de dispositivos como jogos, por exemplo. No Xbox, aí, se você tem, o Xbox ele é o quê? Ele é da Microsoft, tá bom? Então ele tem um sistema operacional dele ali, o Windows 10. Logicamente que ele é modificado para o sistema, né? Para o Xbox, mas é uma base de Windows 10 rodando aí, certo? Então a alternativa correta aí, né? Na verdade que é a errada, a alternativa D, monousuário, beleza? Ele é multiusuário, tem vários perfis de usuário. Próxima questão. Qual dos programas abaixo não faz parte da lista de aplicativos padrões do Windows 10? Ou seja, aquele aplicativo que não vem junto com o Windows 10, que não está na instalação dele, tá? Não é um aplicativo padrão, eu tenho que instalar ele à parte. Primeiro aí, o WordPad. O WordPad é o editor de textos intermediário do Windows, então ele faz parte. Paint 3D, existe, tá? Lá no Windows 10 a gente tem o Paint 3D, o Paint normal e o Paint 3D, editores de imagens. Cortana, assistente virtual do Windows, assim como a gente tem no iOS, a gente tem a Siri, né? A gente tem também no Android o Google Now, a gente tem aqui no Windows 10 Cortana, beleza? Assistente virtual daí do nosso Windows. D, Microsoft Edge, navegador padrão de páginas do Windows, né? O browser padrão dele aí do Windows 10, o Microsoft Edge. E o Word 365. O Word 365 faz parte do Office 365, da suíte de aplicativos de escritório da Microsoft, né? Ela não é parte padrão do Windows, tá? Ela vem à parte. A instalação do Windows não me dá direito ao Office 365. Aí você fala para mim, professor, mas eu comprei lá na Casa Bahia, nas Pernambucanas, meu computador lá, 10 parcelas eu paguei e veio com o Windows e veio com o Office, tá? Então pode ficar sossegado. Uma dessas parcelinhas aí você pagou pelo Windows, que o Windows ele é pago, né? E você pagou pelo Office também, ou seja, você deu dinheiro duas vezes pro Bill Gates, ele deve estar contente contigo aí, beleza? Word, então, ó, Office, tanto Word, Excel, PowerPoint, eles são aplicativos à parte, tá bom? Você tem que ter a licença dele, você tem que fazer a compra para ter ele aí no seu computador. Então não é aplicativo padrão. Alternativa correta, então, alternativa E. Próxima questão. O Windows 10 dispõe de diversas áreas e locais onde estão agrupados determinados tipos de informação. Alguns desses locais podem ser acessados através de teclas de atalho, como por exemplo, o atalho de tecla Windows mais um espacinho em branco abre o acesso rápido do menu iniciar, dando a opção de encontrar vários outros locais, como as configurações e o Windows Explorer, né? A tecla que preenche corretamente o espaço em branco é... Então ele quer saber a tecla que vai me dar o acesso ao acesso rápido do menu iniciar. Vamos ver lá. Windows mais A. Windows mais A, central de ações, tá? O A vem de action do inglês, então ações, central de ações, beleza? B, Windows X, fechou, tá? X é o acesso rápido ou as opções do meu menu iniciar. A mesma coisa se eu fosse com o botão direito do mouse e clicasse ali em cima do meu menu iniciar. Ele vai me dar uma lista de opções que eu tenho lá. Ele vai me dar Windows Explorer, configurações, área de trabalho,
gerenciamento de discos, painel de controle, tá? Ele vai ter várias opções ali acerca do meu menu iniciar. Ou botão direito do mouse ou Windows X, beleza? Botão direito do mouse em cima do menu iniciar, beleza? P é de projetor, né? Ctrl P lá, aquela telinha de projeção que ele me dá as 4 opções. É estender, é duplicar, usar somente do computador ou somente o projetor. Windows K, o Windows de K vem de Connect, né? De Kinect, para você conectar, espelhar seu dispositivo em uma televisão, conectar os dispositivos Bluetooth aí nele, tá bom? Ele vai abrir uma abinha lateral ali com tudo que você pode fazer de conexão com ele. E o Windows D vem de desktop, desktop também conhecido como área de trabalho. Quando você aperta, ele retorna para a sua área de trabalho aí, beleza? Então, ó, nessa questão a gente já viu 5 teclas de atalho, mas a que vai me satisfazer é o Windows X. O Windows X abre o acesso rápido do menu iniciar, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão fala o seguinte, ó. No Windows 10, em sua configuração padrão, ao se navegar pelas pastas e arquivos de usuários, podemos nos deparar com alguns painéis laterais que compõem o gerenciador de arquivos padrão do Windows 10 ou Windows Explorer. Qual das alternativas não faz parte de uma opção do grupo painéis encontrado dentro da guia Exibir do Windows Explorer? Putz, né? Aí judiou. Tem que saber a guia Exibir do Windows Explorer e quais são esses painéis. Aí o meu grupo painéis lá ele fica na primeira parte, né? É a primeira parte lá da minha parte de exibição do Windows Explorer. Se você não sabe o Windows Explorer, tem uma aula aqui no canal exclusiva sobre o Windows Explorer, tá bom? E tem uma aula completa de Windows que também tem a parte de Windows Explorer para você olhar. Então tem 2 aulas aí redirecionando para o mesmo conteúdo. Dá uma olhadinha lá que o Windows Explorer é muito cobrado em questões de concurso, beleza? Então vamos lá, quais painéis que eu não tenho, ó? Quero dizer, quais que eu tenho aqui, né? Que é um que eu não tenho. Painel de navegação eu tenho, que é aquele meu painel lateral onde ele coloca as pastas, né? Que eu tenho lá, tem acesso rápido, meu computador. Ele aparece para mim lá imagens, vídeos, as que eu acessei mais, né? Os discos rígidos, meus locais de rede. É na minha lateral esquerda ali que ele aparece, tá bom? Painel de detalhes é uma aba que ele abre ali na minha lateral direita, tá bom? Que ele vai exibir os detalhes dos meus arquivos. E o painel de visualização, também é ali na minha parte direita, tá bom? O detalhes e o visualização, quando eu ativo um, ele desativa o outro, tá? Mas eles fazem parte lá da opção do grupo painéis. O único que eu não tenho é painel de blocos. Blocos é um método de exibição de arquivos, tá bom? Não é um método de painéis aí que eu tenho. Né? Você fala, putz, professor, mas é sacanagem, tá dentro da guia exibir? Ele tá dentro da guia exibir, mas é um método de exibição de organização de arquivos, tá bom? Ele não é um painel de blocos, é uma organização de arquivos em blocos, tá ok? Então a alternativa correta aí, a alternativa C, até porque o nome dele nem é painel de blocos, tá? É só organização em blocos. Ele só está escrito lá blocos, tá ok? Então a alternativa correta aí é a alternativa C. Próxima questão fala o seguinte, ó. No Windows 10, em sua configuração padrão, para facilitar a manipulação de conteúdos de arquivos como textos, por exemplo, podemos ativar através da tecla de atalho Windows mais V a nossa área de transferência. A área de transferência consegue armazenar mais de um conteúdo que foi manipulado para posteriormente ser usado em locais diferentes. Sabendo disso, como podemos adicionar um conteúdo na área de transferência do Windows 10 após essa ser ativada? Então, ó, apertei lá o Windows V, cliquei no botãozinho ativar minha área de transferência. Como que eu coloco um arquivo lá na minha área de transferência? Eu tenho 2 maneiras, né? Na verdade são 4, mas vai dar na mesma, tá? São 4 caminhos, 2 caminhos que vão levar para o mesmo local. Então, a gente tem aí 2, né? Que vai dar 4 aí, porque a gente pode utilizar tanto o botão do mouse quanto os meus atalhos de teclado, tá bom? Então, ó, copiando com o botão do mouse, recortando com o botão do mouse, copiando com as minhas teclas de atalho Ctrl C ou recortando com as minhas teclas de atalho Ctrl mais V, tá bom? Então, ó, copiar com o mouse ou Ctrl C, né, lá, 2, ou recortar com o mouse ou com Ctrl X, 4, tá bom? São essas 4 opções, né? Copiar ou recortar. Quando eu copio ou recorto alguma coisa, ele vai para minha área de transferência. Ela funciona da mesma maneira como a área de transferência dos smartphones, tá? Ele fica lá. Se eu recortar um arquivo no meu smartphone, ele vai para minha área de transferência, tá bom? Um conteúdo lá. Se eu copiar, ele também vai para a área de transferência, para depois eu poder manipular, colar ele mais de uma vez, né? Ou colar vários blocos ao mesmo tempo lá, certo? Então, ó, alternativa A. Copiando um conteúdo utilizando o botão do mouse ou o atalho Ctrl V, não é, né? Ctrl V é colar, não é copiar, então não pode ser A. B. Copiando ou recortando um conteúdo com as opções do mouse ou utilizando os atalhos Ctrl C e Ctrl X, beleza, né? Ctrl C copia, Ctrl X recorta, copiando ou recortando com o mouse. Fechou, pode ser a B. Vamos ver a C. Copiando ou recortando um conteúdo somente com os atalhos Ctrl Shift C e Ctrl Shift X, não, né? Aí deu uma viajada legal. D. Selecionando um conteúdo e arrastando para a área de transferência somente?
Não, tá? A gente não consegue fazer isso. E E, copiando ou recortando um conteúdo somente com as teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C copia, só Ctrl+V cola, né? Ctrl+V não recorta. Então, a alternativa correta aí, alternativa B. Copiando ou recortando um conteúdo com as opções de mouse ou utilizando os atalhos Ctrl+C e Ctrl+X. Beleza? Próxima questão aí, ó. No Windows 10, em sua configuração padrão, podemos utilizar vários aplicativos padrões do sistema para realizar tarefas do dia a dia, como por exemplo o browser. Pô, essa aqui tá facinho, hein? Essa aqui se errar, tem que voltar lá para a aula de Windows 10 e assistir ela inteira, no mínimo umas 10 vezes para vocês decorarem isso daqui, né? Vamos lá, como que é o meu navegador? Qual que é o meu browser padrão aí? Alternativa A, o Microsoft Edge, tá bom? Safari, iOS, Opera. Não tem, não é padrão de nada, mas é um navegador, tá bom? Chrome também é um navegador do Google, Firefox, navegador da Mozilla, tá bom? Então aí, ó, a alternativa correta, navegador padrão do Windows 10, Microsoft Edge. Professor, posso instalar os outros? Pode, sem problema nenhum. Mas o padrão, que já vem com o Windows 10, é o Edge, beleza? Próxima questão. A respeito dos sistemas operacionais Linux, não é correto afirmar que suas principais características são. Mesma coisa que a questão 1 lá que a gente estava falando, né? Só que agora ele fala de Linux. Open Source? Ele é open source, ele é de código aberto. Eu posso fazer alterações no código dele, posso gerar uma distribuição Linux para mim se eu quiser, fazendo as alterações assim necessárias, tá bom? B, multitarefa, perfeito, ele pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Multiusuário, perfeito também, ele tem vários tipos de usuário, né? Ele tem o root, ele tem o usuário padrão. Proprietário, não, ele é open source, já falei, né? Open source é código aberto, o código dele pode ser modificado. E ele não é de propriedade de ninguém, tá bom? Ele é código livre, ele é aberto. Então, a alternativa é correta, né? Ele não é uma característica dele ser proprietário. E aí, código aberto é a mesma coisa que a open source, né? Só mudou ali o... Se você sabe inglês, você já saberia a E também, né? Se você vai prestar Banco do Brasil, ó, tem que saber inglês também, galera. Então, a alternativa é correta, a alternativa D, proprietário. Próxima questão fala o seguinte, ó. Os sistemas operacionais Linux, assim como o Windows, possuem diretórios específicos para alguns tipos de arquivos. Assinale a alternativa que no Linux faz correspondência com o diretório usuários do Windows. Putz, esse aqui é sacanagem, porque ó, usuários, né, dentro do meu Linux, onde eu vou ter os arquivos dos meus usuários, é dentro de home. Home, casa, né, é pessoal, a casa da pessoa, né, então ele entende assim, tá? Então dentro do home eu tenho os arquivos dos usuários. Dentro de USR, eu vou deixar até aqui para vocês, ó, home lá, arquivo do usuário, USR. O USR vem de user, tá? Mas é do Linux, usuário Linux, tá bom? Não do usuário que está conectado no Linux, é do Linux mesmo. Então ele faz o que, ó? São executáveis e bibliotecas de todos os principais programas. Aí a gente pode correlacionar, por exemplo, com os arquivos de programas aí do meu Windows, tá bom? Tem todos esses executáveis de biblioteca de todos os programas dentro do USR. O USR vem de user, tá? Dev vem de device, não armazena nenhum tipo de arquivo, mas sim links para os dispositivos de hardware, como por exemplo, link para o meu mouse, link para minha webcam, link para minha placa de som, tá bom? Ali é bem doido esse diretório, porque a gente consegue manipular, por exemplo, controles de mouse, controles de som ali dentro, ele fica registrado tudo que eles fazem, tá? Então o /dev não armazena nenhum tipo de arquivo, mas é link para os dispositivos de hardware, tá bom? Boot vem de iniciar, né, arranque, então ele armazena o kernel e alguns arquivos que são carregados na fase inicial do boot, tá? Boot aí tanto de Windows quanto de Linux, né, ele chama boot, né, o arranque inicial do meu sistema é boot, é a parte onde carrega os principais programas, o kernel, né, o meu coração do sistema aí, e dá start no meu computador. E o etc ele concentra todos os arquivos de configuração do sistema. Ele se compara ao registro do Windows, tá bom? O etc, geralmente os arquivos que tem lá dentro, eles são terminados em alguma coisa .conf, que é .conf é de configuração, tá? Então, o arquivo de texto .conf, que lá dentro ele tem todas as configurações para que o sistema, né, alguma coisa do sistema funcione adequadamente aí, beleza? Não são só esses diretórios que a gente tem. A gente tem vários outros aí, como por exemplo o MNT, que vem de mount, que é montar onde tem as nossas mídias externas e as mídias internas de armazenamento, tá bom? Tem vários aí diretórios. Mas aqui eu já coloquei, ó, esses 5 são um dos 5 principais. A gente tem o /bin também, tá bom? Então vai olhando lá, eu vou colocar aqui para vocês na nossa aula de Linux, eu vou colocar uma aula extra somente com diretórios específicos. Então daqui a pouquinho já vai ter os diretórios aí de Linux também. E se você não sabe nada de Linux, corre lá no canal, tem uma aulinha somente de Linux, tá bom? Eu passo todos os comandos, todas as características dele lá. Muito importante você dar uma olhada se você vai prestar algum concurso que cai Linux, tá bom? Próxima questão fala o seguinte, ó. Então a alternativa correta, né? Alternativa A, home,
arquivos do usuário. Sobre o comando kill em sistemas operacionais Linux, é correto afirmar que o que o kill faz? O kill ele mata, né? É o matador de programas, é o matador de processos do meu Linux. Alternativa A, assim como o comando shutdown, encerra e desliga o sistema operacional? Não, tá? Ele não encerra, ele vai encerrar programas, processos, né? Meu processo parou de responder, não consigo fechar, posso utilizar o kill para fazer isso. Mas como que eu faço? Ó, da alternativa B fala para mim, ó, ele deve ser utilizado junto com o PID, que é o identificador de processo de um programa para que o mesmo seja encerrado. Eu coloco lá kill, PID, né? Eu coloco lá, os meus processos, eles ficam todos identificados através de uma ID, que é a identificação. O PID é identificador de processo, tá bom? Então ele tem um número lá. Por exemplo, o número 1 é o meu, vamos colocar assim, é o meu editor de textos lá, do meu LibreOffice, é o meu writer, tá? O writer parou de responder. Eu vou lá, digito lá o PID, pego o identificador dele, falo assim, ó, kill 1. Ele vai matar o ID1. O ID1 é o writer, tá bom? Tô a suposição, tá bom? Não tô falando que ele seja, porque os identificadores de processos eles mudam, tá? Então ele foi lá, ele fecha o writer, beleza? Então a alternativa B está correta, ela já dá uma alternativa aí meio que completa com o que a gente utiliza o comando kill. C. Pode ser equiparado ao logoff do Windows, pois encerra a sessão do usuário fechando todos os programas abertos? Não, tá? D. É utilizado para encerrar a janela do prompt de comando terminal? Não também. E E só pode ser utilizado por um usuário padrão? Não, ele pode ser utilizado tanto pelo padrão e principalmente pelo administrador de sistema. Tá bom? Alternativa correta então, alternativa B. Cuidado ao utilizar o kill aí, tá? O kill você matou o programa, matou o processo, não tem volta, beleza? Tem que abrir ele de novo lá. 10. Acerca dos comandos Linux abaixo, assinale qual é utilizado para remover diretórios não vazios. Ó a pegadinha aí, né? Não vazios. Não vazios é diretório que tem alguma coisa. Vamos ver então quais esses comandos aqui, se eles existem, né? Pelo menos. Alternativa A, mkdir. Mkdir vem de make directory, ou seja, criar nova pasta. Directory, diretório. Diretório é pasta, tá? Então make, fazer, dir, diretório. Faz uma nova pasta, cria uma nova pasta. CP vem de copy, copiar. RM vem de remove, tá? E é esse carinha que faz aqui, ó. A gente coloca lá o RM, a minha pasta, ele não quer nem saber, tá bom? Ele apaga lá, não importa se ela tá vazia ou se ela tá com arquivos. Aí se eu quiser ser mais xarope, eu coloco lá RM-R, tá? Aí ele vai, não nem pergunta nada, só vai deletando. MV de move, mover, ou seja, recortar de um local para o outro. E o RM de remove directory. Olha que sacanagem, esse remove directory, ele faz o quê? Remove vem de remover, directory, diretório. Então remove diretório. Só que esse diretório tem que estar vazio para esse comando funcionar. Beleza? Então a diferença do RM para o rmdir apaga diretórios vazios e o RM apaga diretórios que têm arquivos, tá? E também arquivos em si somente, tá? Eu não quero apagar um diretório, mas quero apagar um arquivo, uso o RM aí. Beleza? Essas foram aí as 10 questões que eu coloquei para vocês. São todas questões baseadas nas principais bancas aí. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ou do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Participa deles, que é muito importante para vocês depois fazerem parte dos nossos simulados. Todo dia de manhã tem um, para vocês fazerem parte da correção, receberem o conteúdo antecipadamente, tá bom? E depois vocês lá conferirem como ficou a sua classificação. Gostou do conteúdo? Quer que eu faça algum outro simulado, alguma outra questão ou algum outro conteúdo traga de aula para vocês? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Também tem uma coisa muito legal, ó, os PDFs que eu estou utilizando nas aulas, tá? Esses aqui dos simulados eu ainda estou compilando para vocês, mas as aulas já estão disponíveis em PDF para vocês. Então tem aula lá de Windows 10, tem aula lá de Excel, de PowerPoint, de Word, de teclas de atalho, de segurança da informação, de internet, de redes, tá? Esses PDFs aí tem mais de 190 PDFs disponíveis para vocês. E o link está aqui na descrição desse vídeo também. Então se você quer adquirir esses PDFs, vai lá. Tá rolando uma promoçãozinha bem legal para vocês, tá muito bacana mesmo, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, bons estudos e bora gabaritar a informática.